Simbora. Vamos para o formulário Inequações de segundo grau, parte 2, certo? A primeira questão, presta atenção, pertence ao conjunto solução da inequação. Ele dá uma inequação, o número inteiro. Então, ele dá aqui alguns números inteiros e pergunta quais desses números, qual é o número inteiro aí que pertence ao conjunto solução da inequação. Essa daqui você tem que resolver a inequação para ver o conjunto solução, né? Então, resolve aqui a inequação, ó. Tá ligado que o número na frente do parêntese, sem aparecer nada, ele está multiplicando. Então, 2 vezes 2x, 4x, mais 12. Aqui, distributiva, menos 24x e menos 27. Do outro lado, 6 menos 8x, certo? Pronto. Aqui, ó, opera 4x com menos 24x dá o quê? Menos 20x. Mais 12 com menos 27. Aqui é mais, gente. Ó, aqui é mais, ó. Menos com menos, tá? Mais. Aí fica o quê? 39. Pronto, vê só. Vou tirar esse 39 daqui, vou deixar só o menos 20x, mas vem cá. Esse menos 8x aqui, vou adicionar mais 8x. Adicionando mais 8x aqui, eu tenho o quê? Menos 12. Do lado de cá, eu vou subtrair 39, subtrair 39 aqui vai ficar menos 33. Certo. Tá vendo que o coeficiente que está multiplicando o x ele é negativo, né? Aí o que acontece? Eu preciso multiplicar essa equação por quem? Por menos 1. Aí multiplicando ela por menos 1, eu vou ter 12x. Aqui que é negativo fica positivo. E não posso esquecer de quê? De inverter a desigualdade, né? Então fica, ó. Inverte a desigualdade, fica assim. X, então, maior do que 33 sobre 12. Dá para simplificar aqui, dá ou não dá? Por 3. Aí eu tenho o quê? X maior do que quem? 11 quartos. Presta atenção. O conjunto de solução dessa inequação são x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 11 quartos. 11 quartos, gente, é que número? Vamos ter que dividir, né? Para ver aqui qual é o número inteiro que se encaixa. Veja, se eu pegar 11 e dividir por 4, vai dar o quê? 2, que dá 8. 8 para 11, 3. Coloca aqui 0, aqui vírgula. 30 dividido por 4 vai dar 7, que vai ficar 28. 28 para 30, 2. Bota 0. 20 dividido por 4, 5. Resto 0. Ei, isso aqui, ó, significa dizer então que x tem que ser maior do que 2,75. Presta atenção. Qual é o número inteiro que se encaixa como número maior do que 2,75? O 3. Letra E. Entendeu aí? Olha a questão 2. Vê que coisa linda. O conjunto de solução da inequação, que eu vou colocar aqui, no universo é um conjunto o quê? Veja. Ele, no caso, ele não pergunta... Vê que massa essa questão. Se ele dá uma inequação... Se você que está em casa não fez esse formulário ainda, não tem graça você ficar assistindo e não lá marcar as alternativas não, viu? Faça depois como revisão, ok? Vá anotando no seu caderno. Porque se bater alguma dúvida na hora que você estiver revisando, você vê lá o que foi que você errou. Um terço. Aí ele pergunta, ei gente, é isso aqui, ó. Olha a bronca. No universo, vê, isso aqui é que a gente tem que estar ligado, ó. No universo N. O que é isso aqui? Números naturais.
Aí ele quer saber, no universo dos naturais, esse sistema aqui, ele é o quê? Um conjunto unitário, um conjunto vazio. Conjunto unitário é que só tem um elemento. Um conjunto vazio, formado por dois elementos, formado por três elementos ou infinitos elementos. Veja só. Como é conjunto dos números naturais, eu sei que tem que ser um número positivo, né? Inteiro positivo. Tudo bem? Então vamos ver, vamos resolver. Só depois de resolver que a gente vai poder discutir o que é que ele é. Bom, vamos lá. Qual a ideia de vocês aí? É isso mesmo que você está pensando. Quando você vê frações assim, você pensa logo o quê? Faz MMC de tudo, né? Para a gente detonar aí e eliminar esses denominadores. Então vamos lá. Eu tenho 3, tenho 2, tenho 4, tenho 3. Que é o MMC aqui? Só pegar aqui, ó. Eu tinha 3, 4 e 2. Certo? Porque o 3 foi repetido aqui. Aí vamos lá. Ó, por 2, repete 3, aqui dá 2, aqui dá 1. Por 2, repete 3, aqui dá 1, aqui dá 1. Por 3, aqui dá 1, aqui dá 1 e aqui dá 1. Multiplicou. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. MMC, 12. Então vem aqui, ó, coloca tudo sobre 12. Agora tu quer saber o que é que a turma erra? Quero sim, professor, diga aí. Vou fazer agora. O que a turma erra é esse menos aqui na frente. Sabe por quê? Tem quantos termos aqui? 2. Esse menos vai mudar o sinal desses dois termos. Aí, conselho que eu dou, preste atenção. Toda vez que você notar assim, uma equação que tem frações e no numerador tem mais do que um termo e tem um menos na frente, independente se tiver menos ou não, coloque parênteses. Coloque. Não tem, não tem. Tá vendo que não tem, né? Mas você vai lá e coloca. Vou até colocar aqui de vermelhinho para você ver que sou eu que estou colocando. Ó. Vem aqui ó, e coloca, não esquece não. Aqui não precisa, só tem um termo. Mas onde tem mais do que um, coloque. Então aqui não precisa, certo? Tudo bem? Mas aonde tem mais do que um termo, coloque, senão você vai esquecer desse menos aqui na frente. E esse menos aqui na frente, ele vai mudar o sinal de dentro. Sabe o que acontece? Na hora de calcular, muita gente só muda o sinal de quem? Do X e esquece de mudar o desse aqui. Então se liga, vou bem devagar para você entender. Vamos lá. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes X. Bem devagar, tá? Bem devagar. Repete o menos. Aí faz 12 dividido por 2, 6. Bota o 6 aqui. E aqui, repete o parênteses. Entendeu o perigo aí? Se eu não tivesse colocado esse parênteses, correria o risco de eu pegar o menos 6 aqui e multiplicar só com x e esquecer do mais 1. Aí ia ser fatal. Aqui, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 2x, 6x. Mais 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. Elimina os denominadores, porque está dividindo nos dois lados. Por isso que eu fiz logo o MMC de tudo, para depois eliminar. E aqui agora, 4x, distributiva, menos 6x, menos 6. Maior que 6x mais 4. Tem termos semelhantes aqui, ó. 4x e menos 6x dá o quê? Menos 2x, menos 6, 6x, mais 4. Hora de eliminar. Vamos lá. Eu quero tirar esse 6x daqui. Aí eu adiciono menos 6x aqui e adiciono menos 6x aqui. Menos 2x com menos 6x vai dar o quê? Menos 8x. Agora eu preciso me livrar desse menos 6. Adiciona mais 6 aqui, elimina lá. Adiciona mais 6 aqui, dá o quê? 10. Show. Vocês estão percebendo que o coeficiente que está multiplicando o x, ele está negativo? Se está negativo, eu tenho que multiplicar o quê? Por menos 1. Menos 1, certo? Multiplicando por menos 1, eu tenho o quê? 8x, inverte a desigualdade, se estava maior que, fica menor que, e o 10 que era positivo, agora ele fica o quê? Negativo. Aí veja só, x então, ele é menor do que menos 10, divide tudo por 8, e fica 8. Dá para ver aqui no cantinho. X é menor do que quem? Simplifica, né, gente?
Menos 5 por 2, né? Sobre 4. Dá para ver aqui? Dá, né? Pronto. X é o quê? Menor do que menos 5 quartos. Não me interessa quem é menos 5 quartos. Só sei que é negativo, né não? E esse valor é menor do que um número negativo. Então, são todos valores do que esse X? Todos valores negativos. Concorda comigo ou não? Porque se ele fosse maior, eu teria valores positivos para lá. Mas como ele é menor do que menos 5 quartos, então os resultados, as soluções vão ser todas negativas. Mas ele diz que o conjunto universo é quem? Os naturais. Aí eu te pergunto, qual é a alternativa correta? Já responderam ali, ó, vazio, porque eles estão com o formulário aberto. A letra A é desunitário. Unitário é quando tem uma solução só. A letra B é vazio. Por que vazio? Porque ele diz que o universo tem que ser número natural, certo? O universo tem que ser número natural. Como aqui está dizendo que é menor, aqui, né? Ou aqui também. Como está dizendo que tem que ser menor do que menos 5 quartos, que isso aí é um número negativo, e isso vai ser menor, todos vão ser negativos, todas as soluções vão ser negativas, não tem como encaixar dentro do universo dos números naturais, já que os números naturais são números positivos. Então, o meu conjunto aí será o quê? Vazio, tá? Vazio por causa do conjunto universo. Agora, se o conjunto universo fosse os números racionais ou os números inteiros, aí eu teria solução. Em geral, vocês do nono ano trabalham com o conjunto dos números o quê? Reais. Mas essa questão é de propósito. Ele colocou isso para você marcar a letra B, conjunto vazio. Certo? Isso aí o aluno também precisa ter conhecimento de conjuntos numéricos. Isso aí você viu no oitavo ano. Segunda questão resolvida, resposta conjunto vazio. Coloca aí, tá? Conjunto solução vazio. Por que o conjunto solução é vazio? Porque o universo são os naturais, certo? Se o universo fosse os reais, o conjunto solução seria x pertencente aos reais, tal que x é menor do que menos 5 quartos. Se fosse os reais, mas como não é, fica vazio. Posso ir para a terceira? Como vocês, provavelmente, aí, tem alguns que não fez o formulário 1, parte 1, talvez não vai entender bem essa 3. Porque a do formulário 1 que eu fiz ontem tem esse problema parecido. Envolve lucro e prejuízo. Então, veja só. Pensa assim comigo. Para eu não ter prejuízo, eu tenho que vender esse meu produto com um preço maior do que o custo ou igual, não é não? Certo? Então, eu acabo montando uma inequação quando a questão envolve venda e custo. Aí a questão diz assim, para que não tenha prejuízo. Para que não tenha prejuízo, o valor que eu vou vender tem que ser maior ou igual ao custo. Agora, para que tenha lucro, o valor que eu vou vender tem que ser o quê? Maior do que o custo. Entendeu? Mas para não ter prejuízo, só basta ser maior ou igual. Foi a terceira questão de ontem, da atividade 1. Se você não fez, dá uma olhada lá. Vamos ver essa do Enem, qual é o contexto dela, certo? Uma indústria fabrica um tipo de produto e sempre vende tudo o que produz. O custo total para fabricar uma quantidade Q de produtos é dado por uma função simbolizada por CT. Gente, o CT que ele fala aí é o custo, certo? CT. Enquanto o faturamento que a empresa obtém com a venda da quantidade que também é uma função simbolizada por FT. Veja só, presta atenção. O que representa o faturamento? É o total ganho com todas o quê? Todas as vendas, entendeu? Então, o faturamento está associado às vendas. E o C aqui, custo, beleza? Ele está usando esse T de total. Custo total, faturamento total. O lucro já é o quê? O lucro total ele vai representar por LT. Certo?
O lucro total é obtido pela diferença da quantidade de produtos vendidos, que é dada pela expressão. Ah, todo mundo sabe. Ei, todo mundo sabe que se eu quero calcular o lucro, o que é que eu faço? Se eu quero calcular LT, lucro, o que é que eu faço? Vamos fazer só assim. Se eu quero calcular o lucro, o que é que eu faço? Preço de venda menos o custo. Então, esse é o padrão. Aí só que a questão aí deu, ele facilitou. Ele está dizendo que o LT é o FT, que é o faturamento total, menos o CT, custo total. É a mesma coisa ou não? É, certo? Só está usando a linguagem dele aí. Aí ele colocou aqui entre parênteses que, porque está dizendo que tudo está em função de quem? De quê? Que é a quantidade produzida, certo? Então colocou esse quezinho aí para dizer que tudo está em função de quê? Considerando que as funções FT, agora ele diz, ó, considerando que a função FT em função de quê? É igual a 5Q, faturamento total é calculado assim, ó, 5Q. E CT em função de Q é igual a 2Q mais 12. Então aqui também dá a função custo. Qual a quantidade mínima? Agora a pergunta. Qual a quantidade mínima de produtos que a indústria deverá de fabricar para não ter prejuízo? Preste atenção. Qual a quantidade mínima que ela deve fabricar para não ter prejuízo? O que é para não ter prejuízo? Cuidado, ele pode fazer duas perguntas. Poderia ser para que tenha lucro, certo? Para que tenha lucro, meu lucro então teria que ser o quê? Maior do que zero. Concorda comigo? Para que tenha lucro, meu lucro teria que ser maior do que zero. Lucro teria que ser maior que zero, para ter lucro. Mas para não ter prejuízo, o lucro precisa ser o quê? Maior ou igual a zero, para não ter prejuízo. Mas aí o que acontece? A questão, ela quer que você trabalhe com isso. Só que eu vou mostrar que não precisa. Essa pergunta que você fez não é o custo? É exatamente. Eu vou mostrar que dá para resolver essa questão de duas formas. Trabalhando com o lucro, certo? Então, veja. Para que não tenha prejuízo, ou eu tenho lucro ou não tenho. Quais são as três situações? Quais são as três situações em relação às vendas? Ou eu tenho lucro, ou eu não tenho lucro nem prejuízo, ou eu não tenho prejuízo. Para ter lucro, ele tem que ser maior que zero. Lucro total teria que ser o quê? Maior que zero. Para ter lucro. Para não ter nem lucro nem prejuízo, ele teria que ser o quê? Nem lucro nem prejuízo. Esse lucro teria que ser o quê? Zero. Certo? Agora, para ter prejuízo, meu lucro teria que ser o quê? Menor que zero. Ou seja, ia ficar devendo. Então, veja, ele queria que você fizesse dessa forma aqui, ó, para que não tenha prejuízo. Certo? Então, vamos lá. Como é que calcula o lucro? O L de T, aqui, ó, o L de T, ele é calculado fazendo o quê? Pega o F de T, quem é o F de T? 5Q, menos o CT, quem é o CT? 2Q, abre parênteses, né, por causa desse menos aqui, ó, 2Q mais 12. Aí vem L de T é igual a 5Q menos 2Q, muda o sinal, menos 12. Tudo bem? L de T é igual a quê? 5Q menos 2Q. Dá o quê? 3Q menos 12. Esse é o L de T. Pega agora o L de T e substitui aqui. 3Q menos 12. Maior ou igual a zero. Tirando esse 12 aqui, adiciona 12 do outro lado, vou ter o quê? 3Q igual a 12. Dividindo tudo por 3 dá o quê? 4. Qual a quantidade mínima de produtos que a indústria terá que fabricar para não ter prejuízo? Para não ter prejuízo. Qual a quantidade mínima que ela vai ter que fabricar para não ter prejuízo? 4. Resposta, então, 4. Agora, deixa eu fazer outra pergunta.
Qual era a quantidade mínima que ela teria que fabricar para ter lucro? Para ter lucro. 5. Porque teria que ser maior do que 4 para ter lucro. Entendeu? E qual seria a quantidade máxima que ela já teria prejuízo? 3. A quantidade máxima que ela teria prejuízo já seria 3, né? Então, ajuda a ver isso aí. Posso resolver essa questão de outra forma? Posso? Bom, tem outra forma de resolver essa questão, que é não usando nada disso aqui. Ó. Não precisa usar o lucro. O que, professor? Eu resolvi a terceira questão do formulário 1 assim, preste atenção. O que é que tem que acontecer, só usando venda e custo? O que é que tem que acontecer para não ter prejuízo? O faturamento, que é a venda, tem que ser maior ou igual ao custo. Concorda comigo ou não? Vamos lá. O faturamento total tem que ser maior. Por quê? Veja só. Isso aqui é o preço que você vendeu. Pensa assim, olha para cá. Pensa como o preço que você vendeu. O preço que você vende, para não ter prejuízo, você fez um bolo, gastou R$ 40 para fazer esse bolo. Na hora de vender, para que você não tenha prejuízo, você tem que vender esse bolo, gastou 40. Você tem que vender esse bolo por quanto? Para não ter prejuízo. Mais do que 40 ou igual a 40. Se vender por 40, ele não tem prejuízo e não tem lucro. Quando a questão diz assim, para não ter prejuízo, então vale ele não ter o quê? Lucro. Certo? A condição que ele deu é apenas não ter o quê? Prejuízo. Agora, quando a questão diz assim, para que tenha lucro, aí eu não posso considerar o igual. Entendeu? Porque o igual ele me deixa sem lucro. Preço de venda tem que ser maior ou igual. Faturamento tem que ser maior ou igual ao custo. Então, só com isso aqui dá para resolver. Vê. Quem é o faturamento? 5Q. Quem é o custo? 2Q mais 12, certo? Vê que coisa linda. Tira 2Q aqui, tira 2Q aqui. Fica o quê? 3Q maior ou igual a quem? A 12, né não? Divide tudo por 3. Gente, veja que coisa linda, gente. Divide tudo por 3. Olha. Sensacional a matemática, né não? Não. Você concorda ou não? Não precisou você usar aquela expressão que ele deu de lucro. Não precisou trabalhar com lucro. Se ele está discutindo prejuízo, dá para usar somente venda e custo. Certo? Até porque lucro está associado a venda e custo. Tudo bem? Então, x ao quadrado menos 4 sobre 3 menos x menos 2 sobre 2 maior que 0 ou igual a 0. Tá? Isso aqui eu leio assim, ó. A forma correta. Maior que 0 ou igual a 0. Mas a gente lê, né, de um jeito assim mais simplificado, maior ou igual, né? Mas não esquece desse ou, tá? É ou. Maior que 0 ou igual a 0. MMC? Né? Tenho dois denominadores diferentes. Quando eu tenho um denominador só, certo? Um valor só para o denominador, eu multiplico pelo valor do denominador, toda a equação, toda a equação. Mas quando eu tenho 2, eu faço MMC. Gente, mas o MMC de 3 e 2 é quem? É 6. É só multiplicar, tá? Porque são primos entre si. Então, ó, bota aqui 6 e aqui 6. Ei, foi o que eu disse? Quando tem mais do que um termo, coloca parênteses. Você pode colocar aqui também e aqui também. Coloque tudo, tá? Onde tiver mais do que um termo, coloque parênteses. Mesmo sem ter menos na frente. Para não esquecer que tem que fazer a distributiva. Aí veja, ó, coisa linda. 6 dividido por 3 dá 2. Aí fica 2 vezes. Isso aqui agora. X ao quadrado menos 4. Aí, 6 dividido por 2, 3. Com menos daqui fica o quê? Menos 3. E repete aqui dentro. Aqui é como se tivesse, tem 1, né? Vai dar 0 mesmo. Elimina agora os denominadores. Faz a distributiva.
2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2 vezes menos 4, menos 8. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 2, mais 6. Certo? Maior ou igual a 0. Tem termo semelhante aqui, ó. Menos 8 e mais 6. Então, vou ter 2x ao quadrado, menos 3x, e aqui vai ficar menos 2. Dá para reduzir aqui os valores dessa inequação, dos coeficientes? Dá não, né? Porque aqui divide por 2, aqui divide por 2, mas aqui não divide. Então fica assim. Esta é a inequação que eu vou analisar. Veja só. Professor, por que o senhor não isolou o x? Porque isso aí é uma inequação do segundo grau. E como resolve a inequação do segundo grau? Tá vendo esse carinha aqui? Esse polinômio? Preste atenção, tá? Para resolver uma inequação do segundo grau, a primeira coisa aqui tem que ser zero. Então dá um jeito de deixar zero aqui no segundo membro. Como já começou com zero, beleza, show. Mas aí agora aqui, eu chamo isso aqui de y, e aí eu vou ter o quê? Vou analisar os valores de x para que y, essa função aqui, isso aqui não é uma função? Porque o valor dessa expressão depende de quem? De x. Então é uma função. Eu vou analisar o valor dela para que ela seja o quê? Maior ou igual a zero. Isso é fazer o estudo do sinal da função. Qual é a primeira coisa que eu faço quando vou fazer o estudo do sinal da função? Calcular os... Dá nem para fazer a boca se fingindo, né? Calcular os... Não dá não. Calcular os zeros da função. Certo? Para fazer o estudo do sinal, primeira coisa que vocês fazem é calcular os zeros da função. Preste atenção em mim, tá? Todos vocês, olha para cá. Em casa, preste atenção. Se você não sabe resolver uma inequação de segundo grau, assista às aulas 1 e 2 que eu fiz, eu já falei para vocês. Então assista. Se você não sabe resolver uma inequação de segundo grau. Inequação de primeiro grau é só isolar o x, né? Vai no automático. Mas segundo grau, você tem que fazer isso e depois de fazer isso tem que estudar o sinal. Se você tem dúvida nisso, assista essas aulas, tá? Aí veja, fazendo o estudo do sinal então, vamos lá. Achar o zero da função. Pega a função, 2x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a zero. Toda vez tem que fazer o estudo sinal. Mesmo que aqui não seja igual a zero, tá, gente? Maior ou igual, tem que fazer para achar o zero da função. Vamos lá, delta. B ao quadrado menos 4ac é o delta. Quem ele é? Ele é o discriminante da equação. Quem é o B? Olha aqui, ó. A é 2. B é menos 3. Vocês esqueceram disso não, né? Por favor. Então vamos lá. Menos 3 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 2, vezes C, que é menos 2. Certo, vem. 9, menos com menos aqui dá mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Coisa linda, ó, 25. Do jeito que eu gosto. Quanto é a raiz quadrada de delta? 5. Já deixa aqui, vou usar isso. Vem, x é igual ao quê? Menos b. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. É o quê? Bhaskara. Vem aqui. X então é igual a menos b. Olha, o b é negativo, ó. Menos 3. Então, com menos daqui da fórmula fica 3. Mais ou menos a raiz de delta que eu já tenho, que é 5. Galera, sobre 2a, mas quem é? 2. Então, 2 vezes 2, 4. Puxa aqui quem? X' e ela. Ela quem? Xlene. X', 3 mais 5, saudade de ouvir vocês. Ó. Veja só. 3 mais 5, 8. 8 dividido por 4, 2. X' é 2. E Xlene? Xlene. I love you, Xlene. Xlene, 3 menos 5, menos 2. Aí fica menos 2 sobre 4, que simplificado vai dar o quê? Menos 1 meio. Esse é Xlene. Certo? Deixa eu ver se está aparecendo ali. Tá. Calma aí, achei o zero da função. Agora eu vou para o gráfico. Estou sem espaço. Estou sem espaço. O que é que eu poderia apagar? Posso apagar isso aqui? Para quem está em casa?
Pode, pode. Beleza. Pronto. Só isso aqui, tá? Aí na equação aqui reduzida, eu vou deixar aqui embaixo. Pronto, veja agora. O que é que eu faço agora? Preste atenção aqui, tá? Estudo sinal. Coloca o eixo X e faz a pergunta. Concavidade voltada para cima ou para baixo? Vamos lá. Concavidade da função voltada para cima ou para baixo? Para cima. É só olhar para o A. Olha para o A. A é positivo ou negativo? Positivo. Se é positivo, ele está o quê? Feliz, não é não? Positivo, feliz. Negativo, triste. Então, se A está positivo, se o coeficiente A da função de segundo grau está positivo, a parábola vai sorrir para você. E por que ela passa em 2 pontos? Porque eu achei 2 zeros da função. Quem é? Menos 1/2 e 2. Tem que colocar na ordem, né? Certo? Negativo primeiro, depois o 2 aqui. É agora. Essa parte da função que está aqui em cima, ela é positiva. E essa parte da função que está aqui embaixo, ó, ela é negativa. Concorda comigo ou não? Certo? A parte do gráfico que está embaixo, negativa. E a parte que está aqui em cima, positiva. Veja só. O que é que a questão quer? O que é que eu quero? Que esse cara seja positivo ou negativo? Eu quero que essa expressão aqui seja positiva ou negativa. Olha para cá. Maior que zero. Eu quero que seja maior que zero. Eu quero que seja o quê? Positiva. Então, se você quer que seja positiva, eu pergunto. Eu tenho que pegar os valores de x que deixam essa função positiva. Quem são os valores de x que deixam ela positiva? Ó, positiva aqui. Esse valor de x antes aqui, ó. São eles que deixam positiva. Então, essa galera que está aqui, essa galera aqui dentro não deixa positiva. Ela deixa o quê? Negativa, ó. Se você jogar aqui para baixo, vai ver que ela deixa o quê? Negativa. Então, não é ela. Agora, essa galera que está aqui depois do 2, deixa o quê? Positiva. Então, veja. Quem é o conjunto de solução? São x pertencentes aos reais. Tá o quê? Esse x, ele está antes do menos 1/2. Ele é menor do que menos 1/2. Pode ser igual a menos 1/2? Pode, porque pode ser igual ao quê? A zero. Se pode ser igual a zero, então pode ser igual a menos 1/2. Porque menos 1/2 ele zera aqui, ó. Zero da função. Certo? Ou é esses valores menor do que menos 1/2, ou são os valores o quê? Maior do que 2. Ou x é maior ou igual a 2. Esse é o conjunto de solução. Certo? Resposta à letra A. No conjunto de solução de uma inequação de segundo grau, pode ser que o conjunto de solução fique entre 2 valores, que são as raízes, os zeros da função. Então, ele quer a soma de todos os números inteiros que estão ali dentro. É isso que ele quer. Certo? Então, vamos descobrir aí quem é a solução dessa inequação. Simbora? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, peguei uma inequação de segundo grau. O que é que eu tenho que fazer? Segundo membro tem que ser zero. Tá? Inequação de segundo grau não tem como isolar x. Você vai deixar o segundo membro zero. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado. Aqui fica mais x. Mais 2 aqui, adicionando menos 2, né, vai ficar menos 6. Pronto. Menor do que zero. Pronto, olha aí, coisa linda. Aí é aquele negócio que eu falei para vocês. Esse cara aqui, ó, é uma função. Certo? E aí é o seguinte. Eu quero que essa função seja o quê? Menor que zero. Então, eu vou achar os valores de x que deixam ela negativa. Certo? Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular os zeros da função. Então, vem aqui, estudo do sinal. Vou fazer o estudo do sinal. E fazendo o estudo do sinal, eu vou calcular o zero da função primeiro. Vamos lá. X ao quadrado mais x menos 6 igual a zero. Igual a zero para achar o zero da função.
Aí tem gente que diz assim, professor, mas não pode ser igual a zero. Sim, mas você considera que pode, para achar os zeros da função. É na hora de dar o conjunto de solução que eu não vou considerar quem anula a função, ok? Preste atenção. Bhaskara ou fatoração? Como fatoração? X aqui, X aqui. Produto dá menos 6. Então é positivo e negativo. O maior é positivo, porque o resultado está dando positivo, né? E é uma subtração, porque os sinais são diferentes, subtrai. Pensa aí, dois números que multiplicado dá 6, quando subtrai dá 1. 3 e 2, né? 3 menos 2 vai dar 1. Agora, quem é positivo, o 3 ou o 2? O 3, porque aqui ó, o maior é positivo. Então, 3 positivo, 2 negativo. Agora, quem é que zera? Quem zera aqui é quem? Menos 1. Menos 3. Então, x' é menos 3. E aqui quem que zera? 2. X' é 2. Presta atenção. Estuda o sinal agora. E dá para ver? Dá, né? Com cavidade voltada para cima ou para baixo? Para cima. Ah, positivo, positivo, feliz, sorrindo. Passa duas vezes por quê? Porque tem duas raízes. Quem é? Menos 3 e 2. Bota aqui, menos 3 e 2. Aí vamos lá. Essa parte aqui é positiva, essa parte aqui é negativa e essa parte aqui é positiva. O que é que ele quer? Ele quer menor que zero. Negativa. Negativa é entre aqui, ó. Esses caras aqui é que deixa negativo. Não é que eles são negativos, não, tá ligado? São valores de x que deixam a função negativa. Se você pegar qualquer valor que vai de menos 3 até antes do 2 e colocar aqui, ele vai deixar a função negativa. Se você pegar valores depois do 2, isso aqui fica positivo. Se você pegar valores antes do 3, tipo menos 4, e jogar aqui, vai dar positivo. Agora, os valores que estão aqui dentro deixa negativo. Preste atenção. Pode ser conjunto de solução. Vamos lá. Conjunto de solução. X pertence aos reais. Esse x, ele vai estar o quê? Maior do que menos 3. Quando está entre, eu coloco assim, tá? Maior que menos 3 e menor do que 2. Pode colocar igual. Menor, maior, igual. E menor, igual. Eu posso colocar igual aqui? Assim? Onde é que você sabe que não pode? Aqui. Veja só. Se eu colocar o igual aqui, presta atenção. Todo mundo olha para cá. Se eu colocar o igual aqui, eu estou dizendo que x pode ser igual a menos 3. E se x for igual a menos 3, ele sabe o que é que ele faz? Ele o quê? Zera. E pode zerar? Não, porque tem que ser menor. Não pode ser zero. Então não coloca igual aqui não, tá? Cuidado, viu? Porque às vezes nas alternativas tem com igual. Para ter igual aqui, teria que ser igual aqui, ó. Então a resposta é essa. Mas vem cá, gente. A solução. Mas o que é que ele pede na questão? Vamos para a resposta da questão, tá? O que é que ele pede? A soma das soluções inteiras. Quem são os números inteiros que estão aqui? Aí você diz, menos 3 vale? Não, porque não pode ser igual. Então, vamos lá. Eu teria, ó, a ordem, eu teria menos 3, depois quem? Menos 2, menos 1, 0, 1 e terminando 2. Como não pode ser nem 3 nem 2, desconsidera, certo? Porque não pode ser igual. Então, quem são os números? Menos 2, menos 1, 0 e 1. Então, é só somar isso aí. Menos 2, mais menos 1, mais 0, mais 1. Dá quanto isso aqui? Eliminando os parênteses, né? Vai. Menos 3, mais 0, menos 3, com mais 1, menos 2. Resposta, letra E.